Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo em Estudo. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma lição do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, estamos aqui novamente, numa nova lição, e como toda lição, Emmanuel nos traz um trechinho do Evangelho, que eu vou comentar antes de entrar nos detalhes da lição de Emmanuel, para a gente poder discutir um pouco também o Evangelho. O capítulo 5 que ele cita é o Bem-aventurados aflitos. A gente já falou sobre isso em outras lições, ele sempre aborda essa questão da bem-aventurança, né? Principalmente dos aflitos. Então, bem-aventurados é o estado de felicidade, né? No futuro, a bem-aventurança. Então, quem sofre será bem-aventurado. Então, esse é o princípio do Evangelho de hoje. E mais especificamente, Emmanuel focou para a lição dele, nessa lição de hoje, provas voluntárias e verdadeiro silício. Provas voluntárias seria aquilo que a gente faz voluntariamente, e aí tem uma diferença, é para o próximo ou para mim mesmo, né? E o verdadeiro silício é um instrumento da penitência corporal, um instrumento que é uma prática que, vamos dizer assim, afetar o corpo físico, uma prática que já não existe mais, graças a Deus, isso já foi abolido, né? Mas o tema do Evangelho de Emmanuel, ele está trazendo essas duas questões aí, né? E as provas têm por fim exercitar a inteligência. Então, essa parte do Evangelho, de falar das provas. Qual a finalidade das provas? Exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. A paciência é não reclamar, não cumprir todas as etapas de sua prova. E a resignação é não reclamar da sua prova, aceitá-la e cumpri-la, vamos dizer assim, né? E se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, sair das provas, não querer fazer, seria mais negligência ou preguiça, né? Então, esse Evangelho, ele foca uma responsabilidade de todos nós, praticamente, né? E aqui, eu estou citando só alguns trechos do Evangelho, para não falar de toda o item, né, das provas voluntárias, e diz assim: se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém, ou seja, se você sofre para poder ajudar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, ou seja, sofre, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Então, uma coisa é você querer sofrer propositadamente você mesmo. Isso aí não é um erro muito grande, né? Mas se for em benefício do próximo, isso é louvável, vamos dizer assim, né? O Emmanuel coloca duas perguntas lá na sua lição, que eu vou ler as duas agora, para a gente também entender a questão que ele coloca aqui da lição de hoje. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Ou seja, a pessoa se depara com uma série de coisas erradas, um monte de desafios, fala, não vou fazer mais nada, eu vou ficar de lado, não vou fazer mais nada. Isso também não tem utilidade nenhuma. Se você fizer isso, o que você fez na sua passagem terrena? Nada. Então também não é possível você ficar estagnado, né? Vamos dizer assim. A outra pergunta é: onde é a vossa coragem nas provações? Veja, diante das provações, qual é a sua coragem? Uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Então, é se esquivar, né, da fundamental importância de encarar as provas.
Então, não devemos nos esquivar. Uma outra questão que Emmanuel cita também nesse início da lição é: dai-vos que tudo será dado. Quer dizer, dai e ser-vos-á dado. Ou seja, é dando que se recebe. É a relação de causa e efeito. Né? Você faz o bem, você recebe o bem. Né? Ou seja, é uma lei básica. Né? Bom, vamos então à lição de Emmanuel do Livro da Esperança. Então ele coloca assim, eu fiz alguns trechinhos, eu resumi um pouco a ideia, para não ter que ler toda a lição. Né? No mundo existem muitas tentações, mas não podemos nos acomodar. Ser preguiçoso, ócio da alma, né? Ser preguiçoso seria o ócio da alma, você não fez nada, né? E esperar que o mundo te dê o desejado. Então, tem muitas tentações, mas não podemos nos acomodar. Tem que sair na luta, né? No mundo recolhemos, deixa eu ver só um instantinho aqui, recolhemos o precioso material em que gravam as próprias ideias, apesar das incompreensões, discórdias e viciação. Então, ao vivenciar esse dia a dia, né, nessa batalha, você se apropria de ideias, você se depara com discórdias, você se depara com um monte de incompreensão, um monte de torpezas, né? Depois, no final, eu vou fazer uma reflexão final, onde eu vou falar sobre a regeneração também, e nós estamos em transição aí, né? No mundo adquirimos os conhecimentos e experiências com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Então, a gente adquire conhecimento, as experiências. É nesse dia a dia, no frigir dos ovos, como se fala no popular, né, que a gente vai adquirindo esses conhecimentos e experiências. É lógico, se você se esquiva das provas, você não tem essa oportunidade de poder crescer se evoluir, né, nessas questões, né? No mundo receberemos o regaço materno, recebemos, né, o regaço materno para tomarem o arado da experiência e nutremos e almejamos os mais altos planos evolutivos. Então, o que ele está falando aqui, logo no berço, na questão materna, né, a gente tem assim, conceitos, princípios e valores, né, que vão nos nutrir para termos uma evolução melhor, né? O mundo, indiferentes às acusações, prossegue florindo e renovando. Aqui ele cita a questão da criação, né? O mundo, indiferente dessas questões que a gente vê, essas torpezas, né? Esses problemas que a gente vê no dia a dia, ele vai prosseguindo, florindo, renovando e guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Então, o mundo segue. O ser humano que não entrar nesse rol de atividades, ele fica de fora, não vai crescer, não vai fazer nada, né? Os bons são realmente bons, se amparam e amparam os menos bons. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Então, já que você aprendeu, você tenta ajudar o outro que ainda não sabe, mas não zombe, né, daquelas mentes infantis. Eles só não aprenderam ainda o que você já sabe. E a reflexão final de Emmanuel, eu vou ler o trecho na íntegra, porque eu achei muito interessante, é o fecho dessa lição, depois eu já vou para as minhas reflexões. Doemos, pois, ao mundo ainda que seja o mínimo do máximo, quer dizer, a gente não vai conseguir o máximo, mas vamos fazer o mínimo. Então, doemos, pois, ao mundo, ainda que seja um pouco, ou seja, o mínimo do máximo, que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, aqui, compreendendo e servindo os outros, mas sem atribuindo o que nós temos de errado, o que nós precisamos corrigir, e desajustes que está dentro de nós. Então,
ajuda os outros. Que seja o mínimo, não precisa fazer o máximo, mas vamos fazer alguma coisa. Essa é a lição de hoje de Emmanuel, né? Então, logicamente, ele dá um retrato da situação atual onde nós estamos, né, no planeta. Ele fala um pouco das pessoas que não querem saber de nada, não querem lutar, não querem problema, não querem me envolver, como se fala, né? E normalmente a gente fala assim, não quero me envolver nisso, né? Não, nós temos que nos envolver sim. É um desafio nosso, tem que fazer, tem que ajudar, né? Bom, então as minhas reflexões, para a gente terminar aí a nossa apresentação da lição. A primeira das três é aprendi que, apesar das dificuldades e torpezas de toda espécie que existe no mundo, podemos progredir alguns degraus com pequenas ações. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não precisa fazer grandes transformações. A gente já falou isso em outras lives, de outros estudos, né? Aliás, de outros livros também. A gente não pode começar com grandes transformações. A gente precisa começar pelas pequenas ações, um cumprimento carinhoso, um sorriso nos lábios ao conversar com alguém, educação, em primeiro lugar, pedir por favor, agradecer, dar um bom dia, qualquer contribuição que você possa, que não é dinheiro que envolve tudo isso que eu estou falando, é uma coisa de atitudes, né, que nós individualmente podemos tomar. E o que posso fazer para te ajudar? Ou seja, eu vou encontrar uma pessoa, normalmente eu pelo menos faço assim, já vou ajudando, achando que a pessoa já precisa do que eu acho que eu tenho que dar. Mas não, vamos perguntar para essa pessoa como é que eu posso ajudar. É lógico que ela vai responder o que ela precisa. E se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, o que posso fazer para te ajudar? Essa é uma pergunta que tem sempre que se fazer. Fazer a empatia sempre, se coloca no lugar do outro, na situação dele, para a gente se sentir um pouco o que ele está sentindo. Orar sempre no nosso dia a dia. E assim vamos exercitando as bases de nossa boa conduta. Peço que todos invistam em seu progresso. E quando estiverem no alto, lá nos encontraremos. É lá que nós nos encontraremos. Bom, essa é a primeira das três. A segunda das três são minhas reflexões, tá, gente? Alguém ou alguma coisa que nos afeta, incomoda, nos agride, chamamos de inimigos muitas vezes, as pessoas que nos atacam, né? Ou nos incita a revidar ou agir contra alguém. Precisamos pensar que se o defeito não está em nós, está no outro, não precisamos tomar partido. Ou seja, se o defeito está no outro, se ele é mal educado, se ele não se comporta adequadamente, eu não preciso me magoar, porque eu não sou como ele. Então a gente precisa ter esse parâmetro sempre em mente quando se deparar com coisas desse tipo. O erro do outro não é de nossa responsabilidade, e sim os nossos atos na seguinte medida. Aí eu coloco a medida do que nosso mestre falou. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse conosco. Então, essa é a medida. Se a gente puder fazer essa análise, falar o que eu gostaria que fizesse comigo, eu quero fazer para essa pessoa. E aí você faz. Não existe uma norma, um roteiro para seguir. É só essa regra. Eu diria que isso aqui é uma métrica que Jesus deixa para contribuição para nós evoluirmos, né? Agora, eu queria falar o terceiro item que eu gostaria de tocar. Eu vou tocar em um assunto agora de mundo regeneração. Porque já que o mundo é assim, como nós vimos na lição de hoje, como é que é esse processo de regeneração? O que vai acontecer? Nós estudamos nas lições do Espiritismo, lemos o Evangelho de 160 anos atrás, que eu acho que já tem que ter evoluções, né, no sentido de atualização dos conceitos. A gente ouve falar vamos para um mundo regeneralizado. Regeneralizado. Desculpa. Então, mas o que é esse processo? O que vai acontecer? Então, eu queria falar nesse final da lição de hoje. No processo teremos
3 sinais dentro da nossa geração. Dentro da nossa geração significa nós que estamos encarnados, nossos filhos, meus netinhos, eu acho que eles vão ainda passar por esse processo. Então, não existe data. Quem falou isso no YouTube foi a Luíse, deixa eu ver aqui o sobrenome dela de certinho, Luíse Castanhedo. É uma pessoa de Curitiba, uma médium, ela participa de reuniões na alta esfera espiritual. Eu não estou pedindo aqui para ninguém acreditar no que eu estou falando, mas ela fala da transição planetária para o mundo de regeneração. Então, o que é a transição planetária, segundo a Luíse? É o processo de termos 3 sinais. Alguns físicos, o próprio Covid foi uma passagem que alertou o mundo inteiro. Veja, não foi só uma religião ou um país, ou um continente, foi o mundo inteiro foi envolvido nisso. E ela cita isso, que a espiritualidade explica, que esse é os sinais físicos que estão já acontecendo. O outro sinal físico que está para acontecer, ela não disse quando, ninguém disse para ela quando, é um apagão. O apagão vai ser de 3 dias, nada vai funcionar no planeta em termos de energia e informática. Nada. Bancos não vão funcionar, você não vai comprar em mercado porque não vai funcionar. Então, eu peço aí que todo mundo até visite as palestras, assim, no YouTube, né, os vídeos, onde ela fala da transição planetária. São muitos vídeos. Quem for visitar esses vídeos, não comece pelos últimos, começam pelos primeiros. Cerca de 3, 4 anos atrás, ela começou já a fazer essa explicação da transição planetária, porque os atuais vídeos já pressupõem que você já esteja sabendo dos anteriores. Então, eu peço que quem for visitar, já faça a visita nos primeiros vídeos, primeiro, para depois vir para os atuais. Então, o apagão. O que vai servir o apagão? Para que toda a humanidade, toda, a Terra toda, ela vai ficar em silêncio. Ela vai ficar no escuro, exceto de dia que vai ter o sol, né? Vai ser um efeito físico, e que ela falou também é de energias dentro do planeta. Nesse período em que, posterior a esse evento físico, vai ter o exílio de espíritos trevosos que já estão sendo avisados e que eles vão para um mundo inferior ao nosso devido ao seu declínio moral. Seu estado vibratório não permitirá que eles permaneçam aqui no nosso planeta. Veja, o mundo de regeneração não vai ter grandes transformações. Esses espíritos que são trevosos, desencarnados, que estão tentando atrapalhar todo mundo, sempre tentando interferir nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida cotidiana, no nosso lar, eles vão ser retirados do planeta pelo seu estado vibratório, que vai ter que ser expulso daqui. Então vão ser os exilados da Terra, serão esses. Não permitirá que eles permaneçam aqui em nosso planeta. Com a saída desses trevosos, nosso planeta, e aqui ela até falou um número lá, 4 bilhões de espíritos. Veja, 4 bilhões de espíritos. Com a saída desses trevosos, nosso planeta vai desfrutar de um alívio assim, psicológico, vai dar uma sensação de liberdade para todos nós, e tudo vai melhorar. Veja, eu não estou pedindo para vocês acreditarem em mim, eu estou seguindo o que ela disse, porque a gente, com a razão, a gente vai procurando entender como é que vai ser esse processo. Porque o mundo não vai se transformar de expiação e provas e vamos para regenerado de um dia para a noite. Não, é um processo que já começou
e que vai se intensificar a partir de agora, nos próximos anos, talvez décadas, e depois vai se transformar em mundo regenerado, porque esses espíritos trevosos já não estarão mais em nosso planeta e vão ter uma oportunidade em outro orbe mais inferior ao nosso para poder reiniciar a sua trajetória de crescimento espiritual. Os encarnados que estão no erro, ou pouca moral, na medida em que se desencarnarem, serão exilados também. Ou seja, aqueles que estão aí aprontando, encarnados, né, que a gente vê todo dia na televisão, situações assim, aberrações da natureza, né, vamos dizer, eles, ao desencarnar, eles vão ser retirados também do nosso planeta. Então nós vamos desfrutar de quem ficar aqui e ser merecedor, né, da sua permanência em função da boa moral, nós vamos desfrutar de um alívio, de uma sensação de liberdade maior, nós vamos conseguir criar muita coisa boa, nós vamos conseguir viver em paz, toda a humanidade que permanecer aqui vai ficar em harmonia, vamos dizer assim, né? Eu não queria me estender nos detalhes, porque eu assisti, se não me engano, foram umas 10 palestras de 40 minutos cada uma, né? Ela explica muito bem, ela é muito, assim, clara e calma, e explica tudo direitinho. Então, se a gente nos utilizar da boa razão, a gente vai entender, puxa, realmente, só vai ser um mundo regenerado quando essa turma sair daqui. E quem ficar aqui vai ser o merecedor, pela boa moral, de permanecer no planeta. Então, tem lógica o que ela falou, né? Veja, eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim, mas é o que eu assisti e eu achei muito interessante colocar isso na nossa lição de hoje, que, aliás, fala um pouco da situação de nosso planeta, como algumas lições de Emmanuel nesse livro. Ele também fala dessa situação em que nós estamos aqui encarnados. Então, peço a vocês que visitem o nosso canal, Espiritismo em Estudo. Lá tem essa gravação dessa lição, tem a gravação de outras lições desse livro, tem gravações de outros livros que a gente estudou de Emmanuel, que também são muito interessantes da gente estar relendo. É o mesmo que a gente estudar um pouco o Evangelho também, em relação ao que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, ao concluir a nossa apresentação, peço que curtem o nosso vídeo, para aumentar a nossa família em estudos aqui. Comentem também se gostaram, se não gostaram, o que a gente pode fazer de melhor para a gente poder crescer juntos. Então, muito obrigado, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós, que a gente possa aí desfrutar desse futuro maravilhoso que nos espera no mundo de regeneração. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.